Então, dando continuidade aqui às nossas temáticas, que são inúmeras, eu imagino que vocês, né, a cabecinha fica borbulhando. A gente vai entrar agora na questão específica do acompanhamento, do registro da beneficiária gestante. Pode ser feito de várias formas, porque a gente tem várias características aqui do atendimento, né? Então, de como é feito esse registro. Então, as condições são: se essa gestante, né, a beneficiária mulher gestante, se ela tem dados nutricionais e com pré-natal em dia, como é feito esse registro? Lembrando que qual é o dado obrigatório para o acompanhamento da gestante? O acompanhamento de pré-natal. Então, é obrigatório que este dado esteja registrado, inclusive com a data da última menstruação. Esse é o dado obrigatório. Os dados nutricionais ainda não são dados obrigatórios, né, para essa beneficiária. Porém, se é um dado que o profissional está lá e fez a coleta dessas informações e resolveu registrar, tudo bem. Então, como é feito esse registro? A mulher é gestante, tem os dados nutricionais e o pré-natal está em dia. Vamos para alimentação no sistema. Então, o profissional vai chegar lá, vai informar a data de acompanhamento, ou seja, o dia em que foi realizado esse acompanhamento, né? Então, ele vai lá nesse campo aqui, data do acompanhamento, informe a data do acompanhamento. E vai colocar beneficiário acompanhado? Sim. Então, aqui já constando todas as informações da mulher gestante, né? NIS, nome, data de nascimento, idade, sexo. Aqui, outra coisa muito importante. Aqui, gente, tem que ter muita atenção, porque às vezes acontece de colocar, de trocar dados. Então, às vezes a gestante vai, já aconteceu da gente ver gestante com sexo masculino. Então, aí tem que, né, ter toda uma correção aqui para poder não incorrer em nenhum prejuízo. Mas aí as informações aqui alimentadas a gente precisa ter muita atenção. E aí, selecionar aqui, beneficiário acompanhado, sim. Uma vez feito isso, em seguida informa o número do Cartão Nacional de Saúde, é opcional, né? Seleciona também o EAS, né? Estabelecimento de saúde, o profissional. Então, feito isso, a gente considera que já foi colocada a data do acompanhamento, vou informar aqui o número do Cartão Nacional, os dados do estabelecimento profissional, né? Então, atenção, caso o beneficiário não tenha o CNS informado na base do sistema, será solicitada a informação. Essa informação é opcional, tá? Não é obrigatória. Vai informar aqui o EAS, o profissional responsável pelo atendimento, ok, fez o registro das informações. Em seguida, informe peso e altura e informe gestante sim. Repetindo, essas informações aqui não são obrigatórias, mas é importante também a gente ter isso aqui para questões de monitoramento, né? Então, coloca lá o peso, a estatura e informação da mulher. É gestante? Sim. Uma vez feito isso, ele vai clicar lá em sim e aparecerá um dos questionamentos seguintes. Então, é assim, só para vocês terem clareza em relação a isso. O sistema, ele é muito, assim, antes de reafirmar aquela informação, o sistema ele vai questionar. Então, é importante vocês terem bastante atenção nessa parte, porque ele pergunta algumas vezes: está ciente que a beneficiária esteve gestante na atual vigência? Ok. Então, isso é o questionamento para gestantes, né, entre 14 e 44 anos. O que acontece? Acontece, às vezes, da mulher ter uma idade ou muito abaixo ou muito acima, né? Então, por isso a gente coloca essa barrinha aqui, que é como se fosse uma trava, né? Então, a pessoa precisa realmente certificar essas informações. Então, está ciente que a beneficiária esteve gestante na atual vigência? Ok. Essa gestante é menor de 14 anos, está ciente que a beneficiária esteve gestante na atual vigência?
Se for a situação, ok. E se ela for maior do que 45 anos, né? Está ciente que a beneficiária esteve gestante na atual vigência? Ok. Então, isso aqui não acontece das três formas, tá? Ou é uma situação, ou é outra. Então, é se ela está gestante entre 14 e 44, se ela está gestante abaixo de 14 anos, ou se ela está gestante acima de 45 anos. Então, isso aqui é só porque a ferramenta coloca isso para a pessoa ter certeza da informação que ela está prestando, ok? Em seguida, vai selecionar a data da última menstruação, né, informando o acesso em que foi feito o pré-natal, né, se teve acesso ao pré-natal, e vai salvar essas informações. Então, ele vai lá no calendário, coloca aqui qual foi a última data, né, da menstruação, seleciona, né, a DUM selecionada possui um limite de 42 semanas, né, ou seja, do prazo de gestação total, e se a gestante teve acesso ao pré-natal. Então, ele vai clicar na opção sim, e vai salvar este acompanhamento. Feito isso, salvo o acompanhamento, vai aparecer o seguinte questionamento para ele ainda confirmar o acompanhamento. Então, deseja salvar? Desejo. Vou lá e clico sim. Então, está feito, confirmado esse acompanhamento, ele está alimentado lá no sistema como gestante com dado nutricional e acompanhamento de pré-natal. Então, em seguida, aparece a confirmação, né? Dados salvos com sucesso. Ok, fechou para essa beneficiária. E a gente entra numa outra condição. Se essa beneficiária ela é gestante, sem dados nutricionais, que não é uma questão obrigatória, mas com pré-natal em dia. Então, a gente segue para a mesma condição, só vai alterar lá na questão de que não tem os dados nutricionais. Então, ele faz a identificação dessa gestante, coloca a data de acompanhamento, informa, né, se é beneficiária acompanhada, sim. Em seguida, informa o CNS se tiver, o estabelecimento de saúde profissional, a data do acompanhamento sempre, passando para a seguinte tela, que vem a questão onde ele não vai desejar, não tem informação às vezes, né? Então ele não, se ele não tem informação, ele vai clicar lá em não desejo informar peso e altura e se é gestante, sim. Então, ele tem aqui, né, o box de informações nutricionais e aí ele coloca a opção não desejo informar peso e altura. Ressaltando que é importante que esses dados são migrados para o Sisvan, né? Então, quando a gente fala de monitoramento, é importante também a gente saber, a gente ter esses dados, porque como eles mudam para o Sisvan é o sistema de vigilância alimentar e nutricional. Então, desse banco, a gente consegue também fazer um mapeamento, né? E ter um panorama da situação geral do estado nutricional, né? Inclusive, assim, não só dos beneficiários do Bolsa Família, mas de outros usuários do sistema, né? E que tem seus registros feitos aqui. Então, a gente consegue fazer uma integração e, através desse banco aqui, fazer esse panorama. E aí, confirmando aqui, então, se é gestante, sim. Salvo acompanhamento, então, novamente, né, aquela ferramenta em questão em relação à faixa etária, né? Então, se ela tiver dentro da faixa etária, ok, se for menor que 14 anos e se for acima de 45 anos. Seleciona qual é a opção, aí vai fazer a referência da data da menstruação, seleciona o limite máximo de semanas, teve acesso ao pré-natal? Sim, salvou acompanhamento. Ao clicar, ele, né, confirma se deseja salvar, sim, e aí aparece a tela que foram salvos os dados. Outra condição, se a beneficiária é mulher gestante com dados nutricionais e sem pré-natal em dia. O que quer dizer isso? Ela foi acompanhada, mas não consta lá os dados de pré-natal. Né, no que isso vai ensejar? Ela vai entrar em descumprimento, porque o dado do pré-natal é um dado obrigatório. Então, vai ver como que isso segue aqui. E aí é necessário fazer a justificativa, né? Então, vai começar da mesma forma, informa a data do acompanhamento, se é beneficiário acompanhado, ok. Informou a data, beneficiário acompanhado, sim.
informar o CNS, estabelecimento de saúde, o profissional que fez esse acompanhamento. Em seguida, ele tem lá os dados de peso e altura, né? E aí, é gestante, sim, ok. Em relação à faixa etária, mesma coisa, vai selecionar de acordo com a faixa, né, com a idade da gestante. E aí aqui, ó, entra a questão do importante, porque ele vai fazer lá a menção a DUM, só que quando ele vem aqui, teve acesso ao pré-natal? Não, aquela gestante não teve acesso ao pré-natal. Ela só teve os dados antropométricos, né, dados nutricionais coletados. Então, ele vai colocar aqui essa informação, teve acesso ao pré-natal? Não, e salvar o acompanhamento. E aí, é necessário, né, obrigatório, selecionar um dos motivos de descumprimento dessa beneficiária. Então, qual foi o motivo? Por que ela não teve esse acompanhamento de pré-natal? Então, dentre as opções aqui, das 14 opções, ele vai elencar vai ver uma e vai salvar esse acompanhamento. Então, por que ela não teve? Porque as condições de ir da UBS impediram, deslocamento, horário de atendimento inviável, não tinha profissional, né, responsável, beneficiário não cumpriu as condicionalidades por questões sociais, culturais, éticos, religiosas. Então, dentre um desses motivos aqui, ele tem que escolher um para justificar o não acompanhamento, né, a ocorrência. E vai salvar esse registro. Então, aí aparece a opção desejo salvar, sim. Em seguida aparece a seguinte mensagem, dados salvos com sucesso. Então, aí a mesma coisa vai acontecer para gestantes, só que agora sem dados nutricionais e sem pré-natal em dia. Então, é uma gestante que só vai ter lá os dados dela alimentados, mas ela não tem nenhuma informação, principalmente no que diz respeito às informações obrigatórias, né, que é de pré-natal. Então, vai fazer lá a data do acompanhamento, se o beneficiário foi acompanhado, sim. A CNS, estabelecimento de saúde, profissional. Aí entra aqui, né, em relação às informações nutricionais, não desejo informar peso e altura. Informação gestante, sim. Salvo acompanhamento. Vai aparecer aqui em relação à faixa etária, ele seleciona também, de acordo com a idade. Faz referência a DUM, e aí, se teve acesso ao pré-natal, não, vai salvar e também vai justificar, né? Porque o motivo pelo qual ela não teve esse acompanhamento de pré-natal, o acesso, né, ao pré-natal. E salva o registro. Salvou, confirmou, ok. Então, de gestante, são essas 4 condições, né, eventuais que a gente tem aí de registro. Então, lembrando sempre que quando o registro é feito e a gestante não apresenta os dados de pré-natal, esse dado, essa informação, ela obrigatoriamente necessita da justificativa, certo? Porque senão isso, né, habitualmente incorre aí, o descumprimento ele precisa ser justificado, né, para que a pessoa não tenha nenhum prejuízo em relação ao benefício. Em relação às crianças com dados nutricionais e vacinação em dia, porque aqui a questão da obrigatoriedade em as crianças diz respeito à situação do estado nutricional, que é peso e estatura, e a questão da cobertura vacinal em dia. Então, esses dados eles também precisam estar justificados ou não, conforme a condição da criança. Então, essa tela que aparece quando vai fazer o registro, né? Os dados do beneficiário, a data do acompanhamento, informar a data e beneficiário acompanhado, sim, mesma coisa, né? As mesmas telinhas. Aí só confirma se o beneficiário é acompanhado, sim. Em relação, quando informa o CNS, né, e seleciona aqui desculpa, quando informa lá o CNS, os dados referentes àquela pessoa, porque normalmente quando já tem esses dados do CNS, alguns dados já ficam registrados na base, então já migram alguns dados. Aqui no caso, já foi, né, qual o estabelecimento e se vai vincular o profissional. Então, esses campos já virão preenchidos caso a família tenha sido vinculada a um EAS ou tenha sido acompanhada na vigência anterior. Isso considerando também se ela tiver já na base de dados o CNS registrado.
Lembrando, para fazer desvinculação por família, porque essa questão da vinculação é uma questão muito que gera muitas dúvidas, não tem como fazer a desvinculação pela ferramenta de gerenciador, só pela ferramenta de vinculação de família. Então, às vezes, acontece da família estar vinculada e o profissional olha, ele tá, não, mas eu não quero que fique vinculada, eu quero que fique vinculada em outro estabelecimento, certo? Ele precisa mudar lá na ferramenta de vinculação. Questões, condições obrigatórias, né? Informar peso e altura. Então, sim, dados nutricionais coletados, sim. O peso e altura. Lembrando aqui também que a questão dos tanto de criança, né, para gestante, qualquer outro público, que os dados são migrados para o Sisvan, né? E aí, para a criança, é obrigatório o cumprimento dessa condicionalidade de saúde. E aí, essa questão é importante, porque caso os dados de peso e altura, porque acontece também de registro de forma incorreta, peso e estatura estarem fora dos parâmetros, né? Que a gente tem, o peso está fora do limite permitido. Então, o Sisvan ele utiliza dos limites preconizados pelo OMS, né? Tem um limite mínimo, um limite máximo. Às vezes a pessoa digita lá peso 1.146 ou, né? Altura 5. Então fica o dado ele não condiz com o que é limitado, que está lá dentro dos limites preconizados, né? E aí a altura aparece às vezes peso fora do limite, e aí mesmo assim a pessoa tem condição de confirmar. Então às vezes a pessoa ainda não vê que está errado lá, ela confirma a informação e aí vai a informação errada. Em seguida, informa a situação vacinal das crianças, né? E aí, já tendo colocado peso e altura, a vacinação em dia, sim, salva acompanhamento. Então, salvou o acompanhamento, essa condição aqui tá ok, né, para essa criança. Ela tá de acordo com todas as questões que são de cunho obrigatório para as condicionalidades. Quando a gente tem, então, as crianças sem dados nutricionais e com vacinação em dia, ou seja, tem um e não tem o outro, como fica? Então, mesma coisa, data de acompanhamento, os dados do beneficiário, se o beneficiário é acompanhado, sim. A mesma coisa, aqui vai, né, coloca os dados do Cartão Nacional de Saúde, já vai ter, faz aqui, os campos já vão ficar preenchidos de acordo com a vinculação, né, que o beneficiário já tem. Dados nutricionais, não. Então, não tem dado nutricional. Ele vai colocar lá a opção e vai justificar o motivo da ocorrência também, né? Então, entre todos esses motivos aqui, ele escolhe um para justificar o motivo do descumprimento da condicionalidade de saúde. Em seguida, informa a situação vacinal. Então, ele tem lá dados nutricionais coletados, não. O motivo, né, pelo qual ele justificou aqui, já entrou, e aí a informação da questão da vacina. Tem vacinação em dia? Sim. Salvo acompanhamento? Ok. Ficou salvo. Crianças com dados nutricionais e sem vacinação em dia. Então, essa condição aqui é aquela criança que já incorre na questão de descumprimento total, né? Então, ele não tem nenhuma informação obrigatória. Coloca lá os dados, a data de acompanhamento, seleciona a situação de acompanhado, sim. Os dados, né, do Cartão Nacional de Saúde, já vem preenchido aqui, caso a família já tenha vinculação com algum EAS, né, ou profissional. E aí aqui, ele não tem nenhuma informação, então, dado nutricional coletado, digite peso e altura, vacinação em dia, não. Vai salvar esse acompanhamento, informar a situação vacinal em dia, quando registrado não, aí aqui também entra a questão da justificativa, né? Qual foi o motivo? Então, olha o que acontece aqui nesse caso. Ele digitou, ele colocou as informações, isso só para exemplificar para vocês o que pode acontecer. Ele colocou as informações aqui de peso e altura, escolheu a vacina. E aí, quando a gente tem aqui, ó, lembrando, sempre fica evidente isso aqui, ó, em relação ao peso. Então, por exemplo, se ele coloca aqui que o peso é superior a 32,5, se ele coloca 40, e ainda assim
esse dado, né, fica registrado aqui, esse dado fica registrado de forma incorreta, certo? Ele tem, lá atrás eu mostrei para vocês que ele ainda assim, ele pode selecionar, né, como sim, mas o dado fica aqui de forma incorreta porque não atende o que é preconizado aqui pelos limites. Vai salvar o acompanhamento? Ok. Crianças sem dados nutricionais e sem vacinação em dia. A mesma situação. Vai colocar os dados de acompanhamento, selecione a condição, acompanhado sim. Aqui já, né, os dados do Cartão Nacional de Saúde, se já tiver a vinculação, ela já preenche automaticamente aqui. E aí aqui, os dados nutricionais coletados não, o motivo da ocorrência, né, porque ele precisa justificar, e da questão de vacina também, não, e aí também a justificativa de que não possui, né, a vacinação em dia com os motivos aqui de descumprimento. Então, as duas condições ele precisa justificar. Desejo salvar o acompanhamento? Sim, ok, salvou. Então, aqui, ó, como eu falei, repito, os limites máximos e mínimos de peso e altura para cada idade dos beneficiários do sistema do Bolsa Família, eles são determinados de acordo com os limites e regras do SISVAN. E aí, o acompanhamento de beneficiários em outro município pode ser realizado normalmente no sistema PBF, na saúde e no e-gestor. Só que esse acompanhamento conta para o percentual de cobertura do município onde ele está cadastrado no CAD único. Tá? Então, isso é muito importante, porque acontece muitas vezes da família ficar em várias regiões, né? Fazer atendimento em várias unidades, e aí esse atendimento ele só vai ser registrado e vai contar para o percentual de cobertura de onde ele foi cadastrado originalmente. Então, só para vocês conseguirem visualizar aqui como é feito, esses são os limites mínimos e máximos, né, dos dados de antropometria, que dizem respeito a peso e estatura das crianças, né? Aqui vai de 0 até 19 anos. E, bom, eu vou entrar aqui, isso não estava aqui dentro das nossas questões tratadas, mas eu acho muito importante vocês também terem um conhecimento de como podem ser estratificados esses relatórios, porque são ferramentas importantíssimas, né, para o monitoramento, para o gerenciamento aí, então para os gestores municipais, técnicos municipais, é muito importante saber qual o caminho percorrer, né, para isso aqui também é uma ferramenta de uso diário quase, que vocês podem conseguir informações relevantes aí para o município. Então, o relatório auxilia o trabalho, a gestão e o acompanhamento desses beneficiários, né? Existem três tipos de relatórios: relatórios consolidados, os relatórios individualizados e o resumo do acompanhamento. Os relatórios consolidados, eles são de acesso, existem aqueles de acesso público, que eu mostrei lá no início da apresentação, que é aquela página onde a gente tem os dados de acesso público, e os relatórios de acesso restrito, né, que é só a pessoa que tem o cadastro no e-gestor que consegue, então, extrativar. Então, acesso federal, estadual ou municipal. Os relatórios individualizados, somente de acesso municipal, e o resumo do acompanhamento, que é de acesso estadual e municipal. Então, os relatórios eles são gerados dessa seguinte forma, né? Quando a gente acessa a página lá do e-gestor, você tem as opções aqui de fazer, então, né, como na tela anterior, os consolidados, os individualizados, os indicadores gráficos, e aí aqui o resultado de acompanhamento das condicionalidades de saúde, você já tem aqui os dados consolidados da vigência, né, atual. Então, por exemplo, se a gente fosse nessa página agora, ia ter lá, tem uma sériezinha histórica aqui, né, com os dados relativos à primeira vigência de 2019, a anterior, a posterior, e assim sucessivamente. E aí, então, a gente vai, aqui entra na parte dos relatórios consolidados, que é essa página, essa parte em azul aqui, esse box em azul. Como é feito isso? Esses dados aqui, eles podem ser feitos tanto pelo acesso restrito, quanto pelo acesso de dados públicos. Então, se qualquer pessoa agora quiser chegar, entrar lá na página do Bolsa Família, eu quero ver como que está a situação no Brasil. Ele vai clicar lá, de acordo com o que eu vou apresentar aqui, e ele consegue estratificar esses dados.
Ele consegue saber quanto por cento já tem de cobertura, quanto tem de criança, quanto tem de gestante, em relação a todos os públicos, vacinação, dados nutricionais, tudo. Então, ele vai lá, as opções são essas. Selecione o público, né? E aí ele tem aqui, ele pode visualizar a unidade apenas por vigência ou fazer uma série histórica, né? Então eu quero saber como foi o acompanhamento nos últimos 3 anos. Ele consegue fazer isso também. A vigência, então eu quero saber da vigência atual. Se ele quiser ver por estabelecimento de saúde ou por bairro também. E além do que ele ainda pode fazer de acordo com cada uma dessas aqui. Ele pode fazer de acordo com as condicionalidades de saúde geral, ou por motivos de descumprimento. Então, eu quero saber no meu município quais foram os principais motivos de descumprimento para vacinação das crianças. Eu consigo fazer essa estratificação aqui. Ou eu quero saber por que as gestantes não fizeram pré-natal. Também consigo ver isso aqui. Quero saber quantos usuários do ESUS foram importados para o sistema do Bolsa Família. Consigo fazer aqui na terceira opção. Quantas gestantes foram, né, integradas do CIS pré-natal para o Bolsa Família? Também por aqui. E o consolidado geral de condicionalidade de saúde por estabelecimento de saúde, também consigo aqui. Então, gente, o que é importante considerar, como eu tenho falado, é uma ferramenta que traz muitas informações, mas é necessário que vocês precisem, é um exercício diário, né, de se familiarizarem mesmo com a plataforma. Então, ela traz informações importantes, não só de acesso restrito, às vezes acontece muito do gestor, do técnico, mas eu não consigo, não tem informação, eu queria saber quantos beneficiários o município tem para acompanhar. E aí, bom, o que a gente informa, encaminha e-mail às vezes, né? E coloca essas informações. Olha, para qualquer hora, em qualquer tempo, você pode, ainda que você não tenha o acesso, você pode consultar essas informações na página tal, né? Fazendo essa estratificação que foi informada aqui. Então, se é do interesse do município, tem como visualizar, né? De acordo com a situação desejada. Consegue alimentar, né? Mas estratificar para ele fazer monitoramento, para ele saber, né? Até para montar estratégias mesmo, né? Em relação ao acompanhamento, ele consegue fazer usando, né? Utilizando essas ferramentas aqui. Então, ó, feito isso, ele selecionando lá, são abertas essas janelas, né? Então, ele tem, em relação ao público, ele pode fazer do público geral, ele pode fazer de indígenas, então, por exemplo, como você citou em relação ao público quilombola, né, Ronaldo? Você pode clicar aqui, ó, qualquer pessoa tem acesso, abre aqui, eu quero saber qual a situação da comunidade quilombola, aqui das comunidades que eu tenho no município, no estado geral, ele seleciona aqui. Quero saber em relação a essa vigência, como foi na vigência anterior, também coloca aqui, primeira de 2020, segunda de 2020, né? Conforme aparece aqui na tela. E aí, conforme a necessidade aqui também, de acordo com cada uma dessas opções aqui, né? Dessas informações. E aí ele consegue gerar esse relatório que aparece em formato de Excel também, é um arquivo grande, às vezes, né, com bastante informação. E aí a gente também consegue gerar os relatórios individualizados. Como é feito isso? Então, aparece lá, a tela é essa, e ele consegue selecionar aqui, né? Ele seleciona o público, a vigência, por NIS, por bairro ou por estabelecimento de saúde. Então, quando ele clica lá, aparecem essas opções, né? Então, quando é por EAS, ele aparece lá todos os estabelecimentos, né, que constam na lista lá do município, ou por bairros. Então, aparece lá tudo, né, todos os bairros listados também. E aí, em relação aos relatórios de indicadores gráficos, esse aqui é um relatório bem interessante também, mas que também gera muitas dúvidas. Porque o que acontece? Normalmente, quando as pessoas vão fazer consulta a esse relatório aqui, só para vocês, alguns já sabem, outros não. Esses dados, eles são atualizados no nosso sistema semanalmente, ou seja, os dados que eu consigo estratificar desses relatórios aqui,
toda semana a nossa base de tecnologia lá do Ministério da Saúde atualiza esses dados, ou seja, tanto que a gente sempre manda os monitoramentos, desculpa, os relatórios de monitoramento semanalmente, né? Por quê? Porque a gente estratifica essas informações a cada segunda-feira. Então, normalmente, às sextas-feiras, os dados são atualizados. E aí, o que acontece aqui, nesses relatórios gráficos? Nem sempre esses dados aqui, eles são atualizados à medida em que o sistema é alimentado. Então, às vezes, a pessoa que está lá, o técnico que está lá vendo, que está alimentando o sistema, o gestor municipal, ele questiona assim, mas por que está dando diferença do relatório consolidado para esse aqui? Está dando diferença no número. É porque esse aqui, ele é atualizado online. Então, assim, à medida que a pessoa vai alimentando, ele é atualizado. Então, às vezes aparece aqui, ó, só a quantidade mínima. Então, eu tenho 15 gestantes localizadas, 3 acompanhamentos, 89 indígenas. Então, é por quê? Porque esses dados aqui, eles são atualizados conforme a alimentação, diferente do outro que é atualizado na base e é semanalmente, né? Então, esse aqui é mais para fins, assim, de fazer um monitoramento diário para você ver como está a situação em relação a cada público, né? Para ter um conhecimento ali da rotina mesmo. E aí, aqui, né, como aparece lá na tela, um relatório gráfico mesmo, né? Então aparece aqui em maior quantidade o número de pessoas que sem informação de acompanhamento, ou não tem acompanhados nenhuma ocorrência, mas eu já tenho 590 acompanhados. Então, ele vai montando o gráfico de acordo com o maior número aqui, né? Para visualizar. E é a mesma coisa, né? Essa outra parte aqui. Então, o que é estimado no município? Então, tem 54 localizados, acompanhados com pré-natal, né? Em relação às gestantes aqui. Ele consegue clicar também em cada aba específica. Então, se eu quero ver de crianças, eu vejo lá conforme, né? Eu tenho os acompanhamentos, o que tem, né? De crianças com dados nutricionais, de crianças com situação vacinal. Então, esse aqui é referente às gestantes. Então, o município ele tem um número X, né? Cada município tem um número X de gestantes estimadas, as que já foram localizadas, as que têm pré-natal, e aí, acho que de igual forma aparece para gestantes ou para crianças. Aparece também aqui o número de não obrigatórios, obrigatórios, para crianças, ó, crianças acompanhadas, sem informação de acompanhamento. E aí a gente, então, encerrou aqui essa parte de registros e de como fazer essa estratificação de relatórios. Lembrando que essa parte aqui dos relatórios, ela é feita na parte de acesso público, né? São os dados abertos, que qualquer um tem acesso. Então, qualquer um aí do município que ainda não tem o cadastro na plataforma do e-gestor e precisa monitorar ou precisa avaliar, ver como é que está a situação no município, ele pode acessar essa plataforma, né, na parte de relatórios públicos e fazer essa consulta. Para alimentar o sistema, mexer, gerar relatório, fazer vinculação, ele necessita do acesso restrito, que é aquele acesso concedido lá pelo gestor municipal, gestor estadual, pelo gestor da atenção, originalmente o gestor da atenção primária. Bom, a gente tem alguns vídeos que são os tutoriais aí, né, de tudo que foi passado, né, de como ter o acesso ao sistema, o acompanhamento de crianças, acompanhamento de gestante. Esses vídeos estão disponíveis na página do BFA. Então, qualquer um que se quiser também ter acesso, saber um pouco mais, ficou em dúvida, quer ver, né, em detalhes, qualquer informação dessas aqui, esses vídeos estão disponíveis na página, lá em aqui, ó, nós temos os documentos, então todos os documentos, manuais técnicos, informações, todas essas informações passadas aqui hoje constam na nossa página, né? Tem o FAQ, que são perguntas frequentes, então grandes questionamentos, assim, né? A maioria dos questionamentos habituais são respondidos lá no nosso FAQ e os vídeos tutoriais.
Bom, essa aqui é é a parte, né, do acesso restrito, só mostrando mais uma vez, né, para colocar essa diferença de quando acessa com dados públicos lá e acesso restrito. Então, às vezes o gestor ele tem acesso a mais de um sistema, né? Então, porque a gente também sabe que o e-gestor ele tem essa integração com outros sistemas. Então, eu sou gestora, mas eu tenho aqui acesso para PSE, para o PMAC, para micronutrientes, Bolsa Família. E importante também, gente, considerar que o sistema, ele quando não tem acesso por mais de 180 dias, a pessoa tem o seu acesso, ele fica suspenso. Então é importante também ver essa questão no tempo, porque às vezes a pessoa tem o acesso, mas ela não entra, né, no sistema, e se fica mais de 180 dias sem consultar, sem acessar, ele tem o acesso suspenso e tem que fazer toda a solicitação novamente, né, para ter o acesso novamente. Então, 180 dias, não pode ficar 180 dias sem consultar. É, E aí aqui, ó, por exemplo, você que vai fazer lá a consulta no seu município, né? Entrou aqui na página com seu acesso, colocou seu CPF, então sou aqui gestor do programa estadual. Vou selecionar qual é o município, né? De acordo com a demanda de cada um. E ele vai conseguir visualizar aquelas informações, né, que eu já coloquei anteriormente. Quero saber aqui, vou consultar o relatório, quero saber quantos acompanhamentos obrigatórios tem, quantos não obrigatórios, a quantidade de gestantes, como é que está a situação atual aí do município. E aí agora a gente entra na parte que também traz muitas dúvidas, que é em relação às integrações do sistema, né, da saúde no e-gestor AB. Como é que ocorre, então, por exemplo, as migrações do ESUS para o sistema do Bolsa Família, né? Então, o ESUS é uma estratégia para a reestruturação das informações gerais, né, da atenção primária à saúde em nível nacional. A importação dos registros inseridos no ESUS-AB, essas informações elas migram automaticamente para o sistema do Bolsa Família, dos beneficiários. Então, existem aqui duas fichas, isso que a gente já mencionou também, a ficha de atendimento individual e a ficha de visita domiciliar e territorial. O que é importante saber aqui, essa ficha de atendimento individual, normalmente é a ficha que é utilizada pelo profissional de saúde, né, que tem o CBO. A ficha de visita domiciliar é a ficha utilizada pelos ACS, né? Normalmente feita pelo ACS, e aí, por exemplo, ele vai atender uma mulher que não é gestante, porque quando é para fazer o acompanhamento por uma gestante, né, que precisa realizar o registro de pré-natal, a gente entende que esse atendimento tenha sido feito por um profissional de saúde, né? Então, também aqui utilizado para fazer atendimento nas crianças, com dados nutricionais, com vacinação em dia, mulheres não gestantes também, mas as gestantes, né, devem constar como sendo nessa ficha de atendimento individual. Então, esse aqui é o formato da ficha, e foi essa ficha que eu mencionei, Ronaldo, que, né, quando o ACS, na verdade não é essa, é a outra, quando o ACS não tem a ficha, o tablet, né, ele vai trabalhar com essa ficha aqui de visita domiciliar, né, que é a ficha onde tem as informações aqui, ó, CNS do profissional, o CNES, né, o INE, a data, o CNS do cidadão, então ele vai preencher essa ficha aqui. E a ficha de atendimento individual, né, que também traz aqui as informações, né, do CNES, o INE, a data, e aí aqui essas informações que a gente precisa colocar em relação a peso e altura, a data da última menstruação, se teve pré-natal, né, então isso é o que diferencia uma ficha da outra. Na outra não constam essas informações aqui, que são informações específicas. Aí, em relação à PEC, né, que muitos municípios também a utilização dessa ferramenta, né, ela funciona
também como uma ficha como essas, né? Então, quando surgiu esse questionamento lá do ACS que utiliza tablet, talvez ele utilize essa, talvez não, essa é a ferramenta utilizada, né? E ela substitui, então, a ficha em papel, né? Então, normalmente, alguns municípios utilizam essa ferramenta com tablets, né? E as informações são as mesmas, informações que constam na ficha, e elas migram da mesma forma, né? A gente costuma dizer que não tem o retrabalho de ficar digitando os dados lá, mas alguns municípios de fato utilizam essa ferramenta muito importantes, porque às vezes o município fica, as pessoas, né, envolvidas nos trabalhos aí, ficam um pouco perdidas, mas a gente, quem utiliza PEC, tem o tablet, tem, então, como você bem disse, isso é uma questão de organização do município, de acordo com a realidade daquele município, nem sempre, né, o município vai ter recurso, que bom que aquele município, que todos os agentes comunitários têm um tablet, eles podem trabalhar, mas né? Enfim, a gente sabe que não é uma realidade que se estende a todos os municípios, né? Mas o nosso objetivo principal é fazer com que o que de fato, né, assim, o objetivo é fazer a alimentação do sistema de forma correta, fazer esse acompanhamento preliminar, né, de forma correta, que os estejam qualificados de forma correta, né, para que isso não resulte em impactos negativos na cobertura. E a forma, né, de trabalho, o fluxo operacional, aí isso vai depender de cada município mesmo, da reorganização de cada um, inclusive no atual contexto, né, considerando aí sempre essa questão do protocolo de segurança e todas as orientações passadas aí pelas secretarias municipais, pelo Ministério da Saúde. Né? Então, aqui, só voltando na PEC, a PEC ela é uma ferramenta utilizada por alguns municípios, né? Onde essa parte aqui ela substitui a ficha, né? E aqui, na verdade, uma é a ficha, a outra é o atendimento. Então, essa aqui seria a ficha e essa aqui faz referência ao atendimento. Então, esses dados, eles migram de maneira normal para a plataforma do e-gestor. Bom, agora a gente entra numa outra questão também. Não é possível, importante, né? Isso aqui gera muitas dúvidas. A gente não consegue mudar os dados que vêm do ESUS, né? Como é que faz para mudar? Esse dado aqui do beneficiário está errado aqui, a gente precisa alterar. Não, não é possível editar dados migrados, só dados que são migrados do ESUS AB. Então, quando a gente visualiza lá na tela que a pessoa, o responsável, né, que está fazendo a alimentação lá dos dados, consegue visualizar essa situação, então eu tenho lá 3 beneficiários. Fulano tá ok, ciclano tá ok, Beltrana tá aqui. Então tem lá data de nascimento, data do acompanhamento, o acompanhado no sistema, a origem dele é o ESUS AB. Ele só consegue visualizar, entendeu? Porque aqui, ó, ele consegue editar, eu tenho aqui, ó, acompanhar, e tem um lapzinho aqui, que quer dizer o quê? Que nessa situação e nessa situação, eu consigo editar esses dados aqui e fazer qualquer alteração. Nessa aqui, eu só consigo visualizar. Eu não consigo mudar nenhuma informação que já está descrita aqui. E aí, nós assim, diante de muitas conversas, né, nós conseguimos fazer algumas alterações, principalmente no que diz respeito às gestantes. Por quê? Porque a gente via que era uma situação que, às vezes, era muito morosa, né, muito demorada, e, inclusive para mudar a informação, né, se aquela mulher era gestante ou não. Então, agora, a gente tem a seguinte situação: o que fazer caso uma gestante tenha acompanhamento migrado do ESUS como não gestante? Então, a mesma situação, só que agora vem essa beneficiária, ela foi migrada do sistema ESUS, mas aparece na nossa plataforma lá que ela está como não gestante. E aí a técnica municipal me liga, né, questionando, mas Ludmila, como é que faz? A gente tem que mudar, não consigo. Não, então vamos lá. A gente vai conseguir fazer essa mudança da seguinte forma: quando
somente é possível registrar o novo acompanhamento somente quando a beneficiária estiver gestante. Então, a gente está falando aqui da beneficiária gestante. Então, para isso é necessário clicar em visualizar, né? Então, a pessoa quer fazer alteração, ela vai clicar aqui. Eu tenho a Maria, que está gestante, mas está constando aqui como não gestante. Eu vou clicar na operação, na parte aqui, visualizar, e proceder à alteração de informação. Então, ela vai colocar de não é gestante para gestante. E confirmar que a beneficiária esteve gestante, né, está gestante na atual vigência. Em seguida, registrar todas as informações e salvar o acompanhamento. Então, reforçando, só é possível novo acompanhamento a partir dos dados de gestação. Quer dizer isso, que eu tenho que colocar a DUM, data da última menstruação, se ela teve o acompanhamento de pré-natal. Então, eu consigo fazer essa alteração aqui, ó. Lá está constando acompanhado no sistema ESUS, porque ela veio migrada do ESUS. Quando eu clico em visualizar, vai aparecer essa telinha aqui, e aí já muda aqui o status de acompanhado no sistema para o Bolsa Família. Só que ela está sendo acompanhada no Bolsa Família e ela foi localizada no ESUS AB. E aí eu consigo editar essa informação e mudo o status dela de não gestante para gestante. Então, isso também é uma informação muito importante, porque se você não mexer lá na plataforma, não vai saber como fazer, e às vezes muitas gestantes que têm situação de não gestante, constam no sistema como não gestante, ficam lá e isso incorre em prejuízo, né, para o benefício dessa gestante. Então, dá para fazer essa alteração partindo aqui, né, dessa situação de gestação. Como ocorre, né, a migração desses registros? Então, as gestantes, como é que ocorre a migração do SUS para a plataforma do Bolsa Família? O sistema do Bolsa Família somente recebe os dados do SUS de mulheres gestantes que tenham todas as informações obrigatórias devidamente preenchidas. Quer dizer isso, tem que ter a data da última menstruação e a situação de pré-natal marcada como sim. Isso é primordial. Se a mulher foi marcada como gestante, mas não tem DUM ou a situação de pré-natal marcada como sim, ela não terá os dados migrados, entendem? Então, é muito importante esse olhar para essa, né, questão de. Aí entra a questão também de monitoramento. Como é que vocês vão saber se aquela beneficiária está ou não gestante? Vocês têm que ter uma consulta diária, aí entra uma questão de organização de trabalho mesmo, de fluxo de trabalho. Mas é importante, né, vocês aí no município, no território, saberem quais são os beneficiários de vocês, né? Então, eu tenho aqui, recebi uma lista, tem 10 gestantes aqui que não estão constando no sistema como gestantes. Eu preciso fazer essa alteração. Então, a partir de agora, já é possível fazer e vocês vão saber como fazer. Lembrando que peso e altura não é dado obrigatório para mulheres, né, gestantes. E as crianças, da mesma forma, o sistema só vai migrar se tiverem lá todas as informações de necessárias e obrigatórias para as condicionalidades de saúde, que são peso, altura e situação vacinal em dia. Então, se a criança teve peso e altura registrado, mas não teve a situação de vacina informada, os dados também não vão migrar. Então, é muito importante ter olhar especial, se aterem para essas informações aqui, porque de fato elas mudam todo o contexto aí de percentual de cobertura, né? Então, outra coisa importante, que os dados eles também só vão migrar no período do acompanhamento vigente, né? Então, eu não posso colocar um dado da vigência anterior e imaginar que eles vão migrar fora do período que foi a vigência corrente. Então, por exemplo, agora, né? Nós estamos na primeira vigência de 2021. A vigência ela se encerra, né, em julho. Então, para os dados da primeira vigência, os municípios devem enviar. Todos os municípios têm a base do ESUS para o Ministério da Saúde até julho de 2021 para que esses dados possam ir até o final da vigência, né? É necessário manter atualizado o envio desses dados do ESUS para o Ministério da Saúde para que os acompanhamentos possam ser considerados. Por que nós reforçamos isso? Porque acontece dos municípios não encaminharem essa base de dados em tempo hábil. Então,
às vezes perde-se muita informação por conta da falta de atenção a esse prazo, tá? Então, para que haja migração dos dados do ESUS para o sistema BFA, é necessário localizar o beneficiário pelo Cartão Nacional de Saúde. Então, nós também sabemos que nem todos os beneficiários têm esse registro lá na base, né? Atualmente, esse é um número estimado, porque eu acredito que já tem aumentado. Lá na base constam beneficiários do Bolsa Família, 16 milhões que já possuem, em média, né? O Cartão Nacional de Saúde registrado, e 29 milhões de beneficiários, ou seja, para migrar, não é possível migrar os dados registrados no ESUS para os beneficiários que não têm o CNS na base do sistema do BFA. Então, para aumentar a quantidade de cartão nacional na base de dados, solicitamos que o município preencha. Então, por isso que é importante, lá atrás, quando a gente demonstrou aquela parte de preenchimentos todas lá, é importantíssimo ter o campo do CNS preenchido na tela de acompanhamento, tá? Para que esses dados possam migrar. E a migração dos registros, né, o que a gente acabou de falar, nem todo acompanhamento digitado do ESUS pelo município vai migrar para o sistema do BFA, porque são necessários que ocorram observados alguns critérios. Então, no caso das gestantes, o que é necessário? Que seja marcada como gestante também lá no ESUS AB, que o seu acompanhamento no ESUS-AB esteja preenchido, né, de forma correta, com os campos obrigatórios requisitados, a DUM, a situação de pré-natal, marcados como sim, que o acompanhamento seja registrado no período vigente, né, da atual vigência, e os dados sejam encaminhados no período correto, né, até o final da vigência corrente. E que o sistema BFA tenha em sua base o cartão nacional da beneficiária em questão. Então, é preciso olhar para todos esses critérios, né? Que essa migração ocorre dessa forma. É possível modificar o acompanhamento de uma mulher identificada como gestante para não gestante? Aí aqui já é a situação inversa, né? Que acontece? A possibilidade de alteração de informação de mulheres identificadas como gestantes por meio do nosso sistema do BFA para não gestantes só é realizado até o momento em que o Ministério da Saúde vai passar para o Ministério da Cidadania a lista das gestantes que a gente consegue identificar. Então, depois desse período, né, uma vez que a gente tem essa lista em mãos e a gente tem lá todas as beneficiárias, né, que precisam de modificação em seu status, né, de gestante para não gestante, a gente vai encaminhar isso para o Ministério da Cidadania em um mês. Então, todo mês a gente faz isso. Todo mês a gente recebe as listas aí das gestantes identificadas como não gestantes mais. E a gente encaminha isso todo mês para que o Ministério da Cidadania faça o corte, né? E após esse período não tem como. Então, às vezes, a gente recebe do município algumas questões, queixas fora do tempo e a gente não tem como fazer essa alteração, né? Aqui já não vai depender mais do sistema. O Ministério da Cidadania precisa consolidar isso para dar baixa na base deles. Bom, acabou? E aí, gente, eu coloquei aqui porque foi encaminhado, ontem foi encaminhado antes de ontem, Ronaldo, acho que você recebeu esse informe aí sobre as inscrições no nosso EAD. A gente vai iniciar agora, dia 9/4, o curso, né, o EAD do Bolsa Família. Então, as inscrições, elas começam no dia 9/4, né, a plataforma é essa daqui, Universus. Nós encaminhamos informações sobre as inscrições para o e-mail das referências estaduais. Então, é importante que vocês repassem esse informe aos municípios, né? E aí tem as orientações aqui de como fazer a inscrição, né? A inscrição começa a partir do dia 9/4.
O início do curso é no dia 12/4. As inscrições podem ser feitas até o limite é de 600 inscrições, tá? Então, se, por exemplo, no dia 9 de abril, no dia 12 já preencheu o total, né, aí de 600 pessoas, aí não tem como fazer mais inscrição, porque a gente abre no dia 9, as inscrições podem ser feitas até o dia 14. E aí a pessoa que faz o curso tem até o dia 17, né, para concluir o EAD, e as informações, né, tem um passo a passo aqui de como fazer a inscrição, né, você acessa lá o site do Universus, clica no cadastro e faz lá, escolhe qual é o curso, seleciona o curso do Bolsa Família e é preciso já fazer o login lá, está cadastrado, né, gera uma chave de inscrição e a pessoa consegue, então, se inscrever para fazer o EAD, que é de muita importância, trata todos esses aspectos que a gente tratou aqui hoje, com um apanhado assim, né, um pouco maior, claro, sobre o próprio programa, o objetivo fundamental, a criação, né, e outras informações importantes aí para todas as pessoas. Qualquer um pode fazer o curso, é livre, então é uma ferramenta a mais de conhecimento aí para vocês, né? E, bom, a gente finaliza nosso conteúdo aqui, mas eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Eu espero que tenha atendido, né, as demandas que o Ronaldo considerou importantes para esse momento. Reforçando mais uma vez, assim, hoje a gente falou muito dessa questão do sistema, né? Mas é importante ressaltar que o programa Bolsa Família, ele, para além disso, né, a gente é preciso a gente internalizar o objetivo funcional do programa, quebrar, né, a questão de dificuldade, de vulnerabilidade social, né, é promover a inclusão social, é promover o acesso, né, às ações básicas de saúde para essas pessoas que se encontram em situação de tantas dificuldades e considerando o contexto atual, né, desde março do ano passado, quando a OMS declarou a situação de pandemia, a gente vem enfrentando junto com todos os municípios, todos os estados, com todos os envolvidos, né, nessa agenda e todas as dificuldades. E o nosso objetivo é de ajudar mesmo, de apoiar em todos os aspectos, né, tentar esclarecer ao máximo, né, e contribuir para o trabalho, para o fluxo de trabalho de todo mundo envolvido. E a questão de oportunizar esses atendimentos, acho que agora eu vou fazer aqui a minha reflexão, né, já indo um pouquinho para além do que o Ronaldo comentou que a gente faria no final, é isso, é considerar que, assim, os serviços em geral, eles não param, né? Nenhum serviço parou para a gente dizer assim, nossa, está tudo parado. Não, a gente sabe que os serviços continuam. E não seria diferente no âmbito da saúde. Então, quando a gente fala oportunizar, é a questão mesmo de saber que esse público também não é um público diferenciado, não existe um dia X para esse público ser atendido, ele não tem que ter um tratamento diferente. Então, qualquer situação onde esteja lá um profissional de saúde envolvido, que esteja um nutricionista, um enfermeiro, qualquer pessoa envolvida na pauta, ela deve oportunizar sim esse atendimento. Né? Esse eu acho que é a grande questão do nosso momento, né, atual.